E se eu dissesse que as máquinas podem roubar seu trabalho? Você acha que as máquinas podem realizar o seu trabalho? Bom, necessariamente diante da minha profissão, não. Com o avanço da tecnologia, você acha que as máquinas podem realizar o seu trabalho? Não. Até que ponto chegamos? Até quando as tecnologias vão ser benéficas? Governantes que você pegou tiveram bem. 1.200.000 pessoas, ou 5,1% da população ativa. Esse é o número de desocupados no Brasil, segundo o IBGE. Não adianta criar vários IFs a cada esquina, abrir diversas vagas de universidades federais, criar universidades federais no interior, também se a gente não tem estrutura. Porque qual é o nível de profissional, qual é a qualidade de escolaridade que a gente vai estar oferecendo nesses institutos? Então a questão é se perceber. E outra coisa, esse número também que você traz é muito interessante porque ele reflete aquilo que eu falei na pergunta anterior, né? De como a gente confunde a nossa ideia de educação, de formação cidadã com escolaridade. Então a maioria dessas pessoas provavelmente elas não querem passar por um tipo de formação escolar para ter uma profissão, elas gostariam simplesmente de trabalhar. Mas como o nosso sistema educacional ainda é submisso ao trabalho, existe essa questão. Mas eu vejo, concluindo, né, como muito positivo, eu acho que o número de vagas tem aumentado, e acho que inclusive a juventude brasileira tem que demandar que aumente sim. Não só público, mas que também aumente do ponto de vista privado, né, para que as pessoas tenham escolha. Anteriormente, eu trabalhei em outras áreas, né, de manufatura, por exemplo, onde o trabalho manual foi substituído por equipamentos de última geração, ou seja, a área de manufatura, ela necessita de equipamentos com maior qualidade, com mais recursos, para desenvolver a sua linha de produção. E, consequentemente, a vinda dos robôs foi fundamental para que esse processo desse realmente andamento. E, infelizmente, acarretou a perda da mão de obra. Alguns profissionais foram excluídos do processo em função dos robôs que chegaram com o avanço da mecatrônica e, enfim, outras tecnologias. E, com isso, fizeram com que grande parte dos profissionais da área fossem substituídos pelas máquinas. São 50 milhões nessa situação, 25% de toda a população brasileira. É mais que todo o estado de São Paulo. A indústria e o comércio empregam uma grande parte dos trabalhadores. Porém, profissões como operadores de refinarias, técnicos de produção da indústria e montadores de equipamentos possuem um certo prazo de vida no mercado. Qual é o impacto dessas substituições na vida do povo e, consequentemente, na economia? É uma questão muito interessante porque o que acontece, de acordo com a sua pergunta, é o que a gente chama em sociologia, sobretudo em sociologia do trabalho, que é o campo específico da sociologia, que pesquisa as relações de trabalho no mundo de terceirização. O que é a terceirização? A terceirização é o ato de uma certa empresa contratar uma outra empresa, mas utilizar os trabalhadores dessa segunda. E aí qual é a grande questão? A terceirização é um fenômeno muito ruim, porque na verdade ela traz uma série de malefícios. Enquanto as empresas irão apontar que isso é uma estratégia de mercado,
para ganhar competitividade, diminuir custos, melhorar a qualidade dos produtos e até ganhar autonomia na hora de organizar, né, o aparato produtivo, para os trabalhadores isso é muito ruim. Porque o trabalhador terceirizado, em primeiro lugar, ele tem uma situação no que tange a sua relação de trabalho diferente a do trabalhador que é contratado direto dessa empresa. Então, normalmente o salário dele é menor, ele não tem todos os direitos e benefícios garantidos, normalmente ele sofre muito com um fenômeno que a gente chama no campo de calote, né? Desde os primeiros momentos da vida humana, o trabalho se fez presente. No primeiro momento, era empregado na busca por alimentos. Posteriormente, com a descoberta de algumas ferramentas, a caça e a colheita tornou-se mais rápida. Durante a Idade Média, os servos trabalhavam na terra dos senhores, pagando com parte da produção, enquanto na cidade os artesãos confeccionavam produtos exclusivos, feitos à mão. Com a escravidão, o homem negro foi transformado em objeto. Realizavam todas as tarefas, dos cuidados da casa até as plantações. A Revolução Industrial modificou esse cenário, com as máquinas produzindo em maior quantidade e com mais rapidez. Artesãos e agricultores perderam o sustento e recorreram ao emprego nas fábricas, ganhando pouco e trabalhando até 14 horas por dia. Pois é, desde o estabelecimento do capitalismo, na maioria dos países do mundo, todos buscam o capital para intimidar e sobrepor ao outro. Iniciou-se uma comida para produzir e vender. A máquina tornou-se mais importante que o homem, porque produz mais para estimular o consumo e gerar mais lucro. A ordem é consumir. Se você não tem dinheiro, consuma. Se não tem, consuma também. A empresa terceirizada alega falência, sequestra todos os direitos trabalhistas desse trabalhador, salário, INSS e FGTS para lucrar com isso. Então isso cria um problema muito grande para a vida desses trabalhadores. Ainda também um problema, por exemplo, de questão política. Há uma dificuldade desses trabalhadores se organizarem em sindicatos ou em coletivos de reivindicação para pleitear mudanças, melhoras nas suas condições de trabalho. E por fim, é uma questão também de saúde e vida muito importante. Uma pesquisa recente que eu fiz, eu pude comprovar que a terceirização é um elemento fundamental no acontecimento de acidentes, principalmente nas áreas industriais. Então, normalmente, o trabalhador terceirizado é o trabalhador mais vitimado em acidentes e aquele com mais propensão, ou seja, a possibilidade de vir a morrer. Em cada 4 brasileiros, 1 vive às custas de programas sociais. A comida deve acalmar a fome, o beber a sede, as roupas devem proteger do frio. A casa ser abrigo contra o mau tempo. Não importa se foi construída com taipa ou com mármore importado. Saiba, que um teto de palha abriga o homem tão bem quanto o de ouro. Despreza tudo que um trabalho supérfluo estabelece como enfeite e requinte. Pensa que nada é extraordinário, a não ser a alma, e que para uma alma grande, nada é grande.